Boa tarde a todos, estamos aqui novamente, sejam todos bem-vindos. Eu sou o William Zonato. Eu sou a Melissa. Sou a Maria Vitória. E estamos aqui no episódio de hoje para dar continuidade a uma série de vídeos com o objetivo de estudo do direito penitenciário, a partir de temas relacionados ao cotidiano do sistema prisional, que serão apresentados por professores, por profissionais especialistas e com experiência no assunto. Acompanhe os conteúdos nas redes sociais da Uniamérica e também no canal Prison Brief, que foi criado para trazer um conteúdo atualizado sobre o sistema prisional. Eu quero já agradecer o professor André, o professor Jair, do curso de comunicação, além do Lucas, do André, que são pessoas que estão nos dando um suporte técnico na produção dos vídeos. Eu agradeço também a coordenadora do curso de Direito, Maria Madalena Esteves, e do pró-reitor Gilberto Zembrani, que apoiou a concretização desse projeto. O convidado de hoje é policial penal, coordenador regional do Departamento de Polícia Penal do Paraná, o Dr. Diego Rodrigues Dias. Seja bem-vindo, Diego. Só o doutor aí que você forçou um pouquinho, né? Mas obrigado pela... Toda a honra. É um prazer imenso estar aqui. Se me permite, eu vou ler brevemente aqui a tua experiência profissional. Então, o Diego, posso me dirigir assim? Opa, com certeza. Atualmente coordenador regional de Polícia Penal do Departamento de Polícia Penal do Paraná. Foi chefe, né, tem experiência como chefe da Divisão de Operações de Segurança DOS, do Setor de Operações Especiais SOI de Foz do Iguaçu. Foi diretor da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu em 2022. Passou pelo Exército Brasileiro, onde teve 6 anos de experiência como 3º sargento da reserva. É 13 anos já policial penal do Departamento de Polícia Penal. O tempo passa, né, doutor? Bacharel em Direito pela FAG de Cascavel. É pós-graduado em Gestão Prisional pela Faculdade Unina. Pós-graduado em Atendimento Pré-Hospitalar Policial pela Escola Superior da Polícia Civil, Tigre. Especialista em Intervenção Tática Prisional pela CADEJU de Santa Catarina. Curso de Intervenção Tática Prisional pelo SPEM SOI Paraná. Instrutor de Armamento e Tiro. Instrutor credenciado pela Escola Penitenciária do Paraná. E no ano de 2019 teve uma experiência muito bacana, né? Que é, na sequência, gostaria que dividisse um pouquinho conosco como foi isso, onde fez parte do comando tripartite, a convite da ABIN, tendo entre a comitiva agentes federais, estaduais de inteligência, onde percorreram o Paraguai visitando unidades prisionais de lá, montando posteriormente um relatório técnico que serviu de base, inclusive, né, para o primeiro grupo de intervenção de lá. Um foco sempre no enfrentamento ao crime organizado. Profissional mais do que qualificado, trouxe um conteúdo muito interessante hoje, né, que diz respeito, então, à polícia penal, à estrutura, ferramentas, além de informação atualizada desse universo que é um universo paralelo, né, que é o sistema prisional. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, eu agradeço realmente. Primeiramente, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, o convite da faculdade. Pessoal, Zonato, amigo realmente, né, uma pessoa que eu admiro muito como profissional, sempre está junto conosco lá na unidade, pensando, né, em boas práticas ali prisionais, então o Conselho Penitenciário, uma pessoa que as ideias não param, né? Então agradeço o convite, honrado por estar aqui. A honra é toda nossa, obrigado novamente. Diego, esse projeto, só para contextualizar e você entender bem, né, é um projeto já um pouco antigo, né, que é estudar e difundir o direito penitenciário entre acadêmicos do curso de Direito e também profissionais, principalmente aqueles recém-formados, né, que pretendem militar na área da execução penal. Tendo em vista a necessidade de preencher uma lacuna de conhecimento que ainda existe em relação ao sistema prisional.
é um problema, né? Porque assim, quando a falta de conhecimento sobre esse tema é da sociedade, eles se afastam e isso pode gerar preconceito. Agora, quando a falta de conhecimento é do profissional, que é inclusive um dos profissionais que mais tem contato com o sistema prisional, né? Um profissional externo que tem um contato quase que diário com o sistema prisional, pode gerar crise, pode gerar problema, né? Essa falta de conhecimento. E esse problema identificado virou, então, um projeto integrador aqui na faculdade Uniamérica. Uma demanda que é um problema social, né? E que, então, um grupo de alunos, Melissa, Maria Vitória e Patrícia, hoje a Patrícia não pôde estar conosco, né? Patrícia, um abraço, mas que entenderam abraçar esse projeto e trazer uma solução. A solução foi, então, uma sequência de vídeos, né, com conteúdo referente a esclarecer dúvidas sobre o sistema penitenciário. Cada profissional que vem, então, tem seu expertise no sentido de trazer informações relevantes. E, com isso, né, a gente transformar numa grande aula, bate-papo, né, em que todos aprendem juntos. Diego, quem que é o policial penal Diego? Rapaz do céu. Vamos lá. Eu acho que, primeira coisa, um aluno, né? Eu sempre digo isso por causa que tenho uma vontade grande de sempre aprender. Antes de pensar em ser instrutor, eu falava que sempre vou me considerar um aluno, um aprendiz, né? E um pupilo de alguém, né? Vamos dizer assim, porque eu sempre estou buscando pessoas que estão acima, né? Para poder absorver esse conhecimento da pessoa realmente e poder multiplicar. Que não adianta nada você só absorver se você não conseguir multiplicar o conhecimento que você adquire, né? E uma das melhores formas de você aprender e poder multiplicar depois que você aprende é instruindo. Então, tudo aquilo que você aprendeu, você ensinar alguém é uma forma de você massificar aquilo, buscar crescer dentro daquilo, e foi a minha trajetória, né? Desde a época do Exército foi assim. Tive essa oportunidade dentro do DPEM, né? No Departamento Penitenciário, na época, e hoje Polícia Penal. Então, realmente, me considero um aluno. Um aluno, pai de uma menina linda de 7 anos, minha esposa, Tainara, hoje estudante também novamente, pós-graduada em nutrição e hoje buscando ser aluna novamente. Você chega em casa lá meia-noite, ela está estudando ainda. Então, acredito que minha casa hoje é uma casa de estudantes, né? Não é uma casa de... Por mais que todos nós somos profissionais, fora minha menina, né? Mas eternos estudantes aprendendo. Então, realmente, me considero isso. E, então, eu sempre começo minhas instruções, né? Que posso me considerar um professor e um instrutor, dando graças a Deus, né, pelas oportunidades que eu tive, e isso exaltando as pessoas que me deram oportunidades, né? E isso também os percussores nossos do departamento. São pessoas que, claro, né, os antigos carcereiros, depois agentes penitenciários, hoje policiais penais, que plantaram a primeira semente nesse terreno, né, que é o sistema penitenciário. E hoje podemos colher alguns frutos e participar da história, né? Eu acho que o melhor de tudo é você não passar pela vida em brancas nuvens, né? Apenas como espectador ali. Quando você faz parte, coloca tijolinhos e planta aquela semente, você vê que você foi uma das pessoas que ajudaram, é gratificante. E hoje eu posso pensar que futuramente nós vamos colher boas sementes ali e fazer a diferença no sistema. Mas acho que show, Diego, show. Pô, a sua humildade, ela chega a ser emocionante, assim. Já te conheço há alguns anos e tudo que você está falando é muito bem verdade, né? E achei legal essa tua expressão, né, de que quando você aprende, a melhor maneira de massificar, então, é ensinando, né? Pô, show, né? Porque cada ser humano tem uma forma diferente, né, de absorver um conteúdo. E quando você estuda para ensinar, o estudo é detalhado, né? É um estudo pormenorizado, onde você precisa se ater a alguns detalhes que, às vezes, no dia a dia a gente não passa despercebido, né? Porque, imagina, né? Num grupo, acredito que você já passou centenas talvez milhares de pessoas já foram, né, seus alunos. E ali sempre tem, né, aquelas questões que o aluno tenta pegar o professor, né,
falar, agora isso ele não sabe, né? Não existe melhor, né? Melhor público do que o aluno. Exato. O aluno, ele faz umas e perguntas. nós que somos da docência, o início é sempre, né, um aprendizado, e depois de um certo tempo você vai adquirindo uma experiência, né, que isso já fica massificado, e você já consegue dar a volta, né, e responder sempre da melhor forma. E o não sei também, eu acho que é uma resposta, né? Desde que o não sei venha seguido de eu vou procurar aprender para trazer, né? Legal, muito bom. Eu brincava nas instruções que, né, para poder tirar o aluno, que você precisa trazer ele para você, né? E uma das brincadeiras que eu faço, né, e falo nas minhas instruções, é que se eu não souber, eu vou mentir, porque eles não vão saber se é verdade ou não. Mas hoje em dia já não dá mais, né? Porque nós temos as mídias, tudo. Mas era uma brincadeira que nós fazíamos, porque nós sabíamos que realmente, depois você vai buscar respostas, né? Você vai saber a humildade. E principalmente hoje, dentro das instruções que eu dou, a informação hoje é muito multiplicada, né? Ela está disponível em qualquer lugar. Então não tem mais como aquela falta da verdade. Antigamente o instrutor, o professor, ele poderia falar uma inverdade ou algo que ele achava que era correto. Sim. Né? Hoje não, ele tem que falar quando ele é pessoal dele, quando é um conceito, quando é uma doutrina, por causa que vai ser pesquisado, algum aluno já vai ter visto ou não, mas ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar naquilo lá e vai trazer a credibilidade do instrutor, né? Se ele sabe, do professor. Então hoje realmente a verdade está muito mais fácil de ser adquirida, então não tem margem mais para esse achismo, eu acho. Não, vou procurar, vou trazer realmente a resposta correta, vamos aprender juntos, que é uma coisa que eu sempre falo, que você sai melhor, né, da aula, da sua instrução, do que você chegou, porque alguma coisa você vai levar de lá, sempre alguma absorve experiência. Junto, né? E é muito bom quando tem uma sala de aula participativa, né? Meu Deus do céu. Pergunta é sempre bem-vinda, né? Então, eu acho que não tem nada melhor, né, para um instrutor do que receber perguntas, né, de ver um público que está interessado em saber. E a pergunta de um, às vezes, é a dúvida de vários, né? Que não, né, pergunta por vergonha, talvez, na hora né? E responde. Mas eu tenho para mim assim, quando alguém concorda comigo sem argumentar, ou quando eu concordo com alguém sem argumentar, melhor dizendo, é porque ou eu conheço sobre aquele assunto e aquela pessoa de fato está certa, ou porque eu não conheço nada. E aí eu vou argumentar o quê? Né? E aí eu concordo, né? Depois eu pesquiso e decido se acredito ou não. Acho que né? Na hora. Então isso eu tenho para mim sempre, assim. Acho que, né, se alguém concorda com você de pronto, pense assim, ele sabe do que eu tô, do conteúdo, né? Ou ele não sabe nada e só está concordando porque ele não tem nem o que perguntar. Mas show. Vamos entrar então numa questão, né, que é o nosso objeto de estudo, que é o sistema penitenciário, o sistema prisional. Com a tua experiência, teus anos de carreira, o que você traz com relação ao sistema prisional atual? O que você acha do sistema prisional atual? É uma palavra que eu sempre ensino para os alunos, né, principalmente na área de instrutor de tiro, APH de combate, é a palavra depende. Né? Depende muito do contexto. E olha que no direito depende é forte, né? Então, e eu trouxe isso do direito, né? Então eu uso muito nas minhas aulas. Depende. Não existe verdade absoluta. Então depende do contexto que nós estamos olhando, isso nível mundial, nível Brasil, nível Estado. Então depende muito. Eu, pelo pouco, né, tempo que nós temos, né, que eu falei, nós somos um eterno aluno, né, dentro desses 13 anos de sistema penitenciário ali, e 13 anos, muita coisa mudou. Né, então, nós tivemos contato e temos contato ainda com nossos percussores, aí, pessoas que estão dentro do sistema há 30 anos, 35 anos, que tem, alguns ali antigões ali que não querem aposentar, que não querem ir para casa, e eles relatam, né, como que era no tempo dele, e tudo que nós convivemos desde 2006 para cá, 2004, né, com o pessoal que já entrou, e você conversando com esse pessoal de 93, 89 ali, o tanto que foi avançado já. Então, nós fazemos uma perspectiva, depende da realidade futura para o passado. Né? Então, como que eu vou dizer? E hoje nós temos a perspectiva nível Brasil. Uhum. Se nós colocarmos realmente a situação carcerária, prisional, né, penitenciária, nível Brasil,
ainda é temerária. Temos muito que avançar, temos muito que crescer, porque se pensar em tratamento penal, né, não tem como. Né, se você pensar isso no nível Brasil, né, porque nós temos ainda muitas delegacias, muitos estados ainda com carceragens precárias, né, não preciso citar locais aqui, porque nós temos essa realidade ainda em alguns locais, mas realmente nós temos muito a caminhar, porque não é algo que se é visto. No sistema prisional, realmente, quem trabalha no sistema prisional é porque gosta, né? Porque vê algo diferenciado, porque se encontrou, né, na profissão. Se encontrou na profissão, por causa que realmente, né, nós passamos muito tempo dentro do Brasil, dentro do Paraná, com verdadeiros amontoados de pessoas, não porque o Estado não estava fazendo, não porque pessoas não estavam fazendo, mas por causa que realmente não era se investido, não se tinha um cunho político e social dentro disso aí, por mais que todo mundo ali queria fazer diferença. Hoje vejo com outros olhos, tanto na questão nacional. Brasil, realmente. Hoje nós temos uma FITIP, né, que é uma força penitenciária que vai para os estados, principalmente naqueles estados que é do Ministério da Justiça, né, que vai para os estados ali tentar fazer a diferença, mudar a realidade daqueles estados. Sim. Eles precisam demandar da governança do local esse apoio, né, essa decisão de querer a FITIP lá. Mas eu vejo assim, desde 2017, 18 ali, onde que eu tive mais contato com os outros estados na questão penitenciária, eu vejo muita mudança, né? Temos aí grandes estados que antes, né, 2012, 2011, 2008, né, tinha um problema seríssimo prisional. Hoje são referências no Brasil, Acre, né, Ceará, né, Santa Catarina. O que é a FITIP, Diego? A FITIP é uma força nacional. Tem a Força Nacional Penitenciária, tem a Força, né, Nacional, que é policiais militares do Brasil inteiro, policiais civis do Brasil inteiro, que são reunidos numa única força em Brasília, onde que eles dão esse apoio, né, através do apoio nacional, né, federal, no Brasil inteiro. E foi feito isso através das penitenciárias também. Eles pegaram grupos de intervenção do Brasil inteiro, policiais penais de todos os lugares do Brasil, reforçaram, estados, fizeram um grupo, fizeram uma um treinamento, e eles vão nesses estados que estão precisando desse apoio. Então. Itinerante. Já aconteceu no Ceará, já aconteceu... Geralmente crise de grande repercussão. Isso. Ou crise, ou teve alguns estados realmente que anteciparam a crise. Sim, aconteceu principalmente quando teve a crise. Mas eles anteciparam alguns estados que poderiam haver essa crise e acabaram indo e fizeram a diferença lá. Tem exemplos de estados que você pode citar que recebeu Roraima, o FITIP? Roraima, Ceará, são estados que realmente... E isso, se você trazer os índices após a passagem da FITIP por lá, né, da Força Penitenciária por lá, é grandioso, assim, questões de melhoras. Reincidência, até questão na cidade. Né? Os índices de criminalidade da cidade. Olha, na cidade. Diminui. Interferiu, então? Muito. Ou seja, o sistema prisional interfere na sociedade solta. Não, o sistema penitenciário, infelizmente, ele só aparece quando tem crise, quando tem rebelião. Sim. Né? Então, isso que o pessoal ficou quietinho lá dentro, tá bom para a política. E é ao contrário, lá dentro nós sabemos que as organizações criminosas se apoderam daquele lugar. Se a mão do Estado não está lá, outra mão vai estar. Então, é isso que nós viemos aprendendo. Em 2006 tivemos as megas rebeliões, Estado de São Paulo, que se repercutiu para o Brasil inteiro através do PCC, da organização criminosa que nós temos aí, por falta da mão do Estado. Ou por falta de uma política séria, né? Que uma política que vem para dialogar com o crime organizado não é uma política séria. Então, nós tivemos que mostrar que o Estado realmente tem que dominar aquele lugar, porque senão outros vão dominar. Está lá, Rio de Janeiro, com as milícias. Onde que o Estado não botar a mão, alguém vai colocar. Bauman fala que a modernidade é líquida, né? O crime é líquido também, né? Sim. Onde o Estado não está, ele preenche. Preenche as lacunas. E a sociedade precisa. Então, alguém vai preencher. Alguém vai preencher com aquela necessidade e acaba se preenchendo da forma errada, né? Então, é isso que eu quero dizer, assim, em resumo. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, no caminho bom. Hoje, realmente, podemos falar de tratamento penal. Sim. Quando me perguntam se existe ressocialização, não é mais uma visão retrógrada que nunca aconteceria. Hoje podemos pensar, sim, em tratamento penal em vários estados do país, principalmente no Paraná. Hoje é um dos objetivos, né, do Paraná, o tratamento penal, pensar em realmente... Não é mais só uma visão romântica da situação, já é hoje prático. Podemos pensar em ressocializar realmente. Antes eram amontoados de pessoas lá dentro que saíam sem perspectiva ou piores do que entraram. Hoje não. Hoje nós podemos pensar que realmente
temos uma mão do Estado lá dentro e além. Nós estamos pensando não só agora em fazer ressocialização, mas sim em qualificação. Né? Hoje já podemos pensar nisso aí dentro do sistema. É visível, né, que nos últimos 10 anos o investimento, uma atenção voltada para o sistema prisional. Né? Optou-se no passado por uma política de desencarceramento. Né? Aí a gente vê mais recentemente com o pacote anticrime, por exemplo, né? Uma política voltada ao enrijecimento, inclusive pena máxima aí, antes 30, agora 40 anos. Né? Então, é uma política que você acha que está dando certo? Isso que nós temos que pensar. Não adianta nada enrijecer as leis, né, colocar eles mais tempo lá dentro, se lá dentro eles vão ficar largados. Sim. Vai sair pior ou acaba nem saindo lá de dentro, né? E quando saírem vão estar ainda com aquela raiva do Estado, da polícia, da sociedade que largou, que deixou eles lá dentro e eles vão continuar cometendo. Porque nós falamos que a questão prisional é social. Né? É social, não adianta nada ele sair lá de fora e ele não ter qualidade, condições de se colocar no ambiente de trabalho ou ter a questão da sociedade de preconceito. Hoje nós temos um preconceito, né, com a questão prisional, que é inserir esses presos na situação de trabalho. E, reintegrar novamente, né? E se não integrar ele da sociedade novamente, a família não receber, a sociedade não receber, eles vão voltar, né, para o ambiente deles. Então não tem como pensar nisso aí. Maravilha. Bom, vamos para uma questão que muita gente ainda não sabe, né? Policial penal. Quem é o policial penal? Nós tivemos uma alteração recentemente, né, no artigo 144 da Constituição Federal, a emenda constitucional 104, de 4 de dezembro de 2019, trouxe, né, essa inclusão dos antigos, então, agentes penitenciários, hoje policiais penais, estaduais, distritais e federais. E passaram, então, a fazer parte, via essa emenda, né, da segurança pública do país. Como que ficou isso? Então, como que foi essa transição? Não existe mais o agente penitenciário. Hoje, os agentes penitenciários são policiais penais. E essa transição está acontecendo como, Diego? Vamos ter que pensar lá na história, né? Até no início você falou qual que foi o objetivo desse podcast que vocês criaram. É uma coisa bem interessante de se falar, por causa que a advocacia, né, a OAB principalmente, os estudantes fazem parte dessa trajetória, né, dentro do sistema prisional. Se nós formos pensar em sistema prisional, muito antigo, né? Os carcereiros, muito antigo, né? Sempre existiu prisões, né? Isso é bíblico, está na nossa história. Então, enquanto a gente conhece a história da humanidade, o crime e a punição sempre existiu. Quando pensou em sociedade, né? Já pensou em alguém cuidando de alguém que estava ali no seu cárcere. Né? Mas como que nós vamos pensar nessa trajetória com questões de lei? No início lá nós tínhamos as questões da polícia. Né? A Polícia Civil, principalmente, a Polícia Judiciária, que fazia a custódia desse preso. Então, na época, eles precisavam de alguém cuidar desses presos, foi colocado os carcereiros, né? Então, que eram policiais civis ali, que cuidavam desses presos dentro da carceragem da Polícia Civil, né? Antes de mandarem ele para as penitenciárias. Então, primeiro se surgiu os carcereiros, após a criação das penitenciárias, de locais, né, de cumprimento de pena, surgiu os agentes penitenciários. E assim foi levado por muito tempo. Nós temos o sistema penitenciário aí mais de 100 e poucos anos aqui no Paraná, principalmente. Né? E nesse ano conseguimos, através da lei estadual, se tornar policiais penais. Já era um pedido, uma comoção da categoria há muito tempo, né, para entrar no rol da segurança pública, realmente, por causa que cada um está tomando a sua função dentro da sociedade, principalmente da segurança pública. Sim. E não poderia ser diferente do agente penitenciário. Por quê? Por causa que a custódia do preso demanda algumas funções específicas, principalmente devido a essas leis que estão evoluindo. E o agente penitenciário, eles estavam fazendo algumas funções realmente privativas de polícia. E acabava se passando, né, algumas questões jurídicas que fugia, né, do seu perfil. Então, existiu essa necessidade de aperfeiçoar. E eu acredito que a segurança pública hoje,
caminha-se para isso, para que todos se tornem policiais, seja ele até municipal, né? Muitos se fala hoje em tornar as guardas municipais de polícias, por mais que nós temos existe né, uma força contrária batendo Sim. em querer desmilitarizar. Existe um movimento grande, né? grande para tirar. No sentido de transformar também os Não guardas tem municipais em como. policiais. Isso aí é histórico, né? Nós precisamos que o Estado tenha esse braço, mas esse braço profissional, respeitado, que nem eu creio nisso aí. E eu posso falar da Polícia Penal. Por quê? A primeira coisa, quando se pensa em polícia penal, nós temos que tirar aqueles verbetes, né, e aquelas taxativas que nós tínhamos em questões da custódia do preso, do carcereiro. O carcereiro corrupto, o carcereiro né, mal pago, aquele carcereiro realmente mal remunerado, onde que ele tinha que negociar né, com os presos, por causa que realmente era uma situação bem diferente. Nós tínhamos uma delegacia para 25 presos, onde tinha 200. Então, como que você vai deixar uma carceragem super lotada sem negociar? Não tem como. Ele é corrupto. Era quase que É um desumano você falar isso daí de uma pessoa. Entendi. Né? E isso trouxe, sim, a possibilidade de ter corrupção, de ter coisas erradas lá dentro, e isso se criou um vício que foi progredido por muito tempo. E hoje em dia eu posso te dizer que não, mudou-se muito isso aí. Né? Isso é do ser humano, é perfil, é ética, isso aí está impregnado em algumas pessoas, mas a grande maioria, 99% dos policiais penais, das pessoas que trabalham com o sistema penitenciário hoje em dia são honestos, são trabalhadores e querem fazer a diferença. Sim. Então a Polícia Penal veio para isso e dando realmente a função do policial, que hoje nós temos a questão não só da custódia do preso, mas nós temos a questão de busca, recaptura, de monitorados através das tornozeleiras eletrônicas, né, dessa custódia do preso em julgamentos, em júri. Hoje nós podemos dizer que, principalmente no Paraná, nós estamos abrindo realmente, assumindo realmente a responsabilidade da Polícia Penal sobre o preso, a custódia realmente do preso. A grande maioria das regionais... Acho que praticamente isso, quase todos os 100%, estados. né? Podemos falar por Foz do Iguaçu, né? Coordenação regional daqui, que 100% da custódia do preso é nossa. O preso ele já é apresentado na Polícia Judiciária, às vezes ele nem passa pela delegacia, ele está com mandado de prisão já em aberto, ele nem passa pela delegacia, ele já vai direto para dentro do sistema prisional. Né? Então toda a custódia do preso é feita pelo sistema prisional, toda a escolta, júri, médico, dentista, né, essas escoltas Todas que antes demandavam assistências. E as escoltas que demandavam, né, da polícia Militar não tem mais. As intervenções gerais em presídios são feitas pela Polícia Penal, não é mais feita pelo choque. Então nós liberamos essas polícias para realmente estar andando na cidade, estar fazendo realmente a polícia ostensiva do que deixar ele dentro do sistema prisional. Sim. Então muita coisa se mudou com a vinda da Polícia Penal. E isso eu posso falar a nível Brasil. Hoje e escutando, né, como eu tenho o privilégio de poder dar instrução em várias forças, né, Exército, Polícia Federal, PM, né, Polícia Militar, a Guarda Municipal, Polícia Federal, escutar deles o elogio de que a Polícia Penal hoje no Brasil está fazendo a diferença, está dominando o espaço deles, está sendo referência hoje também como doutrina, também criadores de doutrina, que isso que eu falei, né? Nós passamos um bom tempo bebendo da doutrina deles, buscando esse conhecimento na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Guarda, e hoje nós podemos falar que nós temos doutrinadores, nós temos instrutores ensinando, multiplicando conhecimento e se destacando. Sim. Então, acho que nós estamos buscando nosso papel, nós não queremos, né, pegar jurisdição de ninguém, não é essa a ideia, que muitos tinham esse medo, né? Estão fugindo da jurisdição dele, está querendo ser polícia. Não, hoje nós somos polícia, mas só que nós temos um papel na sociedade, cada um dentro da sua responsabilidade. E não só isso, e pensando como segurança pública. Quando é necessário ajudar, nós estamos ali para ajudar, como nós fazemos com as nossas co-irmãs, Polícia Militar, Polícia Civil, pedimos ajuda. Né? Hoje nós temos esse papel de busca e apreensão ali em questões de mandato de tornozeleira. Pedimos ajuda das polícias civis, a Polícia Militar, para nos utilizar da expertise deles de anos e anos fazendo isso, para nos ensinar, nos mostrar como que faz, dentro dessa expertise, para a gente poder fazer da melhor forma possível o profissionalismo. Essa é a ideia. Né? Então, assim, para nossos telespectadores entender bem, a figura do agente penitenciário, que antes se restringia apenas ao cárcere, à custódia e algumas atribuições internas, hoje se expandiu, né? Hoje o policial penal, além dessas funções, né, relacionadas à custódia da pessoa privada de liberdade, tem também
algumas outras que vieram junto com a denominação Polícia Penal, né? E que antes eram outras polícias, né, que faziam, que não era o objetivo fim daquelas. Né? Isso mesmo. Seria isso o resumo da diferença, né? A grande diferença, então, entre policial penal e o agente penitenciário. Tá. Bom, superada essa questão dessa diferença, a realidade hoje, o Estado também, os Estados, né, também se ajustaram, alterando as constituições estaduais para que isso fosse possível, né? Mas o fato é que existe um movimento grande, né, e forte, que entende o sistema prisional em crise e que, portanto, quer uma alteração, né, uma alteração talvez radical. São os chamados, talvez, ali, abolicionistas do sistema prisional, como ele é, né, que pretendem uma reforma do sistema prisional. E uma dessas grandes mudanças é justamente acabar com o grupo tático, né? Transformar o agente penitenciário em policial penal, enquanto existe um movimento remando ao contrário, que inclusive quer acabar com forças táticas dentro do sistema prisional, seria uma contradição, né? O que o Diego acha disso? Eu sou suspeito para falar, pois eu sou vamos falar, um integrante de grupo tático, né? Fui formado em grupo tático, sempre tive isso aí enraizado dentro de mim. Tive a oportunidade de criar o grupo SOI de instituir o grupo SOI aqui em Foz do Iguaçu, e não penso dessa forma. Eu acho que seria um retrocesso. Por que seria um retrocesso? Grupo bom, grupo tático bom, grupo especial é bom quando ele não é usado, mas ele tem que existir. Né? O BOP, o Tigre, são grupos, né, referências hoje, o COI, Paraná, o COP da Polícia Civil. Então, são grupos que estão lá, estão treinando, Sim. Eles não são vistos, não são lembrados, mas no momento de crise são chamados. Né, são exaltados no momento de crise. Porque nós precisamos ter essa especialização. Hoje, se nós formos pensar em especializar 25 mil policiais militares para ter o mesmo conhecimento, nós não vamos conseguir dar a instrução e capacitação para esses 25 mil militares diariamente, semanalmente, mensalmente. Nós não vamos conseguir nem anualmente. Isso sobrecarrega também o próprio sistema, né? Sobrecarrega, questão de financeiro. Imagine você dar a instrução. Na rua também treinando. Então não tem como a gente pensar nisso aí. Então nós precisamos sim, primeira coisa, ter uma força que fique lá treinando, se especializando, para ser empregada sim, na hora que precisamos. Então vamos pensar em 2006 ali nas megas rebeliões. É dali que se foi pensado, né, em 2001, tem uma trajetória, o histórico, né, dos grupos táticos dentro do Brasil, de intervenção prisional. Né? Vindo do modelo do choque, onde foi beber essas águas ali em 2000, começou com o Mauro, lá no DEPOI, em Brasília. Então tem uma doutrina, tem uma história que foi galgada ali. Hoje nós temos grupos de referência no Brasil, o GTI do Rio de Janeiro, DEPOI em Brasília, nós temos o GTI em Santa Catarina, o SOI em Santa Catarina, o SOI aqui do Paraná. Então nós temos grupos de referência táticas prisionais. O que nós podemos falar? São grupos de excelência e de profissionalismo. Né? Eu posso falar pelo Paraná, os índices de criminalidade dentro das instituições, as questões das rebeliões. Né? O Paraná passou por megas rebeliões em 2012, 2014. 2014 foi um ano que a gente quer esquecer, né? Em 2014. Sim. Com a vida dos grupos táticos no sistema prisional do Paraná, isso mudou. Faz quanto tempo nós não temos uma rebelião dentro do Paraná? Depois que nós conseguimos multiplicar esses grupos dentro do Paraná, não tem como. Mas hoje não precisa mais desses grupos, por causa que eles estão ali, a pronto emprego.
né? Nós podemos falar que hoje não é questão de medo, não é questão de opressão, porque eles falam muito de opressão, o grupo está lá para oprimir. Sim. Não, mas a presença física deles, as rondas deles, só de você saber que tem um grupo pronto para ser chamado, e isso nós sabemos a diferença que está dentro do sistema. É claro que esse movimento que eu me referi, né, de abolição do sistema prisional, é um movimento de reforma muito mais ampla, né? Não se restringe apenas a acabar com o grupo tático. É um movimento que está pautado na superlotação, está pautado na questão de falta de dignidade mesmo da pessoa, né? Que muitas carceragens e penitenciárias, né, Brasil afora, ainda enfrenta. Sim. Veja que o próprio princípio numerus clausus diz que deveria ter uma vaga para cada pessoa. A partir do momento que você não tem isso, você não consegue administrar isso, é um argumento já, né, para que esses movimentos, né, queiram uma mudança. Sim. Né? A mudança não necessariamente é uma mudança ruim, mas é uma mudança que quer trazer uma alteração no sentido de penas alternativas também, né? Uma forma alternativa de se punir que não a privação de liberdade, tendo em vista que o Estado não está conseguindo, talvez, né, executar conforme prevê a lei. Hoje nós estamos aí com déficit de vagas a nível Brasil, próximo de 300 mil vagas de déficit, né? Então, há que se trazer também esse lado, né, com relação aos grupos. E a preocupação com relação com relação aos grupos táticos é justamente no que você acabou de falar. É essa preocupação na opressão, essa preocupação de tortura, né? Possível tortura ou possível formas de aumentar ainda mais o sofrimento, que já não é pouco. Né? Sim. Mas isso é importante, então, esclarecer. Né? O grupo tático ele tem um regramento, ele tem um uso escalonado da força. Né? E como é que funciona isso dentro de qualquer estado? Vamos colocar não só de grupo tático, mas o policial penal hoje, ele vem treinado com um treinamento diferenciado que não tinha antes, então ele começa então a ter que adotar uma técnica de uso progressivo dessa força. Como que funciona essa questão, com o fim de que a gente explique, né, que qual deve ser, pelo menos, né, a conduta do policial penal dentro das grades, local que a sociedade não tem acesso, né? Sim. Primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos as leis para seguir. Isso daí não tem, né? Temos tratados, temos vários regramentos, principalmente na utilização, no uso progressivo da força, que nos regra, que nos permeia ali a utilização dela. Segunda coisa, transparência. Uhum. Posso falar como um antigo, né, comando do SOI, do Instituto de Operações Especiais, que passei por isso na pele. Uhum. Né? E essa marca, essa cicatriz ali de ser chamado de um grupo opressor. Então, nós tivemos que mostrar, principalmente para a sociedade e principalmente para os advogados, OAB, VEP, qual que era a função e por que nós estávamos lá. Então, o que nós precisávamos mostrar? Profissionalismo. Então, depende da forma. Que nós falamos assim, a mão do Estado é pesada. Então, é o que você falou, uma pessoa que já está privativa de liberdade e chegar um grupo opressor lá dentro, né, um grupo, a mão pesada do Estado, vai ser considerada opressão. Isso aí não, mas qual que é a forma legalizada, o que foi feito, a forma que foi feito, por que foi feito. Então, a primeira coisa que nós pautamos na realidade dos grupos de intervenção, principalmente dentro do Paraná, e pegando os outros grupos, né, como referência, é a transparência. Né? Hoje podemos dizer que os grupos têm uma grande relação, uma grande proximidade com a VEP, com o sistema de execução penal, por causa dessa transparência dele. Nós temos documentos, nós temos as filmagens, hoje as unidades
tem as câmeras que mostram a realização. As unidades penitenciárias estão se modernizando, né? Modernizando, então não tem. Antes era o papel, era disse-me-disse, o preso falava, né? O PPL falava que foi oprimido, que foi espancado, que foi torturado, aí ficava a palavra dele quando do agente, quando o policial penal, aí quando o advogado, quando o familiar. Então ficava. Hoje não. Hoje nós temos documentos, temos boletim de ocorrência, temos regramentos, temos os POPs. E abuso, se constatado, também são apurados e punidos. Porque é uma linha tênue, né, que o policial penal anda, né, da questão do assédio, do abuso de autoridade. Sim. Então nós temos que saber também. É importante que, né, todos saibam que só órgão de execução penal tem 8 no sistema, né? E todos eles estão como atribuição inspeção, né? Com certeza. Inspeção no estabelecimento penal. Não, e eu acho que a inspeção ela vem no sentido positivo, né? Sim. Porque é um momento bom de mostrar os problemas também, né? E uma das coisas que até nós colocamos aqui no início do SOI, em Foz do Iguaçu, foi convidar a OAB. Nós fomos lá, fizemos uma apresentação para a OAB, você estava presente na época, estava com o diretor da Penitenciária 1, e nós apresentamos nosso trabalho, mostramos nosso trabalho, convidamos eles para dentro das unidades prisionais, eles tiveram a oportunidade dos advogados estar ali com a gente, convidamos para intervenções, para participar das intervenções, estar junto conosco, para ver como que ela acontece, qual que é o uso da força, questão verbal, questão da presença física, questão da entonação, o porquê da utilização de cada um. Nós temos que lembrar que nós estamos, né, realmente entrando no ambiente prisional, né, que traz um risco não só ao preso, mas também ao policial penal. Claro. Então, o uso gradativo da força faz parte disso aí, mas tudo com profissionalismo, com um altíssimo nível, né, de profissionalismo. E essa foi, acho que a grande mudança no sistema prisional, principalmente do Paraná, né? Essa profissionalização, que é o que eu falei. Antigamente era carcereiros, depois agente penitenciário. E com falta de estrutura, principalmente pensaram primeiro nas penitenciárias, foi construído, depois veio a falta de material, né? Depois veio a falta de profissionalismo, você recebia um curso lá no início, depois não tinha mais nenhum curso e passava todo o seu tempo de policial sem um curso profissionalizante. Então hoje está se modificando isso aí, principalmente com a vida da Polícia Penal. Tivemos a sessão como policial penal, então nós estamos tendo agora os cursos de transição para a Polícia Penal. Hoje estamos com 35 alunos no stand de tiro aqui, fazendo toda essa transformação para policial penal, passando toda essa doutrina de policial penal, qual que é a nova função, toda essa parte de direitos humanos, das novas regras, né, questões de utilização de armamentos não letais. Conhecimento legal. Conhecimento legal e prático, realmente. Essa é a transição de agente penitenciário para a Polícia Penal. Polícia Penal. Todos os antigos agentes penitenciários vão passar por esse treinamento. A partir, então, de hoje, concurso que abrir vai ser para a Polícia Penal. Para a Polícia Penal. Então, tem previsão do ano que vem, eu ia falar sobre efetivo, né? Tem previsão do ano que vem ter aí concurso para a polícia, por causa que hoje que nós temos a nível sociedade. Se você for levar, né, tivemos uma reunião com o GGIM, que é o de segurança municipal, e hoje qual o déficit primário de qualquer lugar, isso seja privado ou público, é quem? O ser humano. Você tratar com o ser humano, seja ele encarcerado ou não, isso funcionário público ou não, um funcionário privado também, trabalhar com o ser humano é complicado hoje em dia. Né? Passamos por uma pandemia, questões psicológicas. Imagine uma pessoa privada de liberdade, sem visita, sem trabalho, sem religião, alcançando eles. Né? Você imagine um policial, né, que não parou durante a pandemia. Né? Eu trabalhei todos os dias da pandemia, não teve um dia que eu fiquei em casa, né? Só quando eu peguei Covid por 2 vezes, né? Que foi obrigado a ficar e mesmo assim fiquei trabalhando pelo celular, né? Porque na época eu estava de comando do SOI. Então nós não paramos de trabalhar. Então imagine como que essas pessoas saíram dessa parte de pandemia e ainda não acabou. Né? Então nós falamos assim, que para nós não parou. Nós não paramos nesses 2 anos, 3 anos de pandemia. Então nós estamos agora trabalhando com o psicológico desses presos, né? Tentando tratar eles. Tivemos o Setembro Amarelo esse mês agora, que nós estamos, né, no período de campanha da saúde mental, tanto do servidor, do policial penal, né, quanto do preso. Tivemos muitos casos de suicídio, tanto de presos quanto de policiais, e isso da segurança pública inteira, não só policiais penais. Então, eu acredito assim, que são demandas que acabam
ficando não são levadas para a sociedade que nós temos interno, mas que nós estamos conseguindo, né, passar por isso aí com autonomia. Eu acho que uma relação bacana que dá para fazer é pegar ali o objetivo da lei de execução penal, né, que são 2 a princípio, que é fazer cumprir a sentença que foi dada pelo juiz e proporcionar condições harmônicas para a reintegração desse preso à sociedade. Sim. Né? E as maneiras, os métodos mais tradicionais de acontecer essa reintegração no Brasil diz respeito ao estudo e ao trabalho. Né? Então, a profissionalização e a qualificação são os métodos utilizados hoje. Né? E toda vez, então, que há um tumulto, há algo que desestabilize, né, internamente a condição de segurança, né, que deve ser restabelecida. Né? Deve ser restabelecida para quê? Justamente para que volte, né, a possibilidade de estudo e trabalho. Então, o emprego tático, ele também tem esse condão, né, de você conseguir restabelecer a ordem interna para que os objetivos da LEP possam ser alcançados. Né? Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, né, quando pensamos em grupo tático, e eu falo assim, não um grupo tático somente, mas em grupos específicos, com funções específicas. Né? Eu sempre falo isso, que o policial penal, e não só o policial, acho que qualquer servidor, isso, um estudante, um profissional de direito, um advogado, quanto mais especializado, quanto mais profissional, melhor é. Não importa a área que ele está. Qual que vai ser a grande diferença? Vai ser a função específica que ele está naquele momento. Eu sempre falo isso para os policiais penais. Que, mas eu vou fazer um curso de intervenção prisional, eu vou fazer um curso de gestão prisional, eu tenho que entender sobre tratamento penal, sim. Por causa que, dependendo do lugar que eu estiver, eu vou conseguir ser melhor naquela função que eu estou. Né? Então, a ideia realmente é você qualificar e ser o melhor profissional possível. Da onde que vem a questão dos grupos especializados? Né? Não o grupo tático, mas o grupo especializado. A CEP, setor de escolta prisional, o GSI, o Grupo de Segurança Interna, SSC, setor de segurança externa, o SOI, setor de operações especiais. Hoje nós estamos criando o SOT, que são os setores de operações táticas, que vão estar nesses lugares mais longínquos, Guaíra, Cruzeiro do Oeste, onde o SOI, né, vai demorar um pouco para chegar nesses lugares, precisa ter. Por quê? Nós precisamos dar condições de trabalho. Nós estamos falando de uma penitenciária, né, vamos falar de uma unidade prisional, PF2, onde tem 1.100 presos. Né? Como que eu vou dar condições de trabalho, primeiramente, para o profissional que está lá dentro? Então, eu tenho que dar condições de trabalho e segurança para aquele profissional que vai trabalhar no tratamento penal. Então, a primeira coisa, nós temos que ter disciplina. A primeira coisa, nós temos que ter segurança, para a gente poder pensar em tratamento. Então, para mim pensar como advogado, que vocês futuramente, como estudantes, como advogados, vão entrar lá dentro para fazer esse tratamento penal, para conversar com o seu cliente, ou o policial penal que vai estar lá na galeria entregando aquele alimento, entregando aquele remédio, escutando aquele preso, ele precisa ter segurança, ele precisa ter disciplina. E isso só através dos grupos de segurança ali, amparando eles para isso, a segurança da unidade. Então, hoje, se você for pensar em tratamento penal, numa sala de aula, no atendimento em parlatório, né, num setor de trabalho, você tem que pensar em disciplina e segurança, que é através dos grupos. Então, não tem como a gente pensar hoje no fim dos grupos táticos, dos grupos especializados, que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que se faz necessária diante da situação. Né? Não, e você pode perguntar isso para qualquer profissional de fora. Porque perguntar para nós, policiais penais, vai ser meio demagógico, né? Mas pergunta para um profissional, para um advogado, pergunta para um professor, né, que não é do sistema, que está emprestado ali, que é da Secretaria de Educação, que está ali. Que exerce as atividades dentro do sistema. Pergunta para ele, professor, como que era antigamente, como que é agora? O que você acha? Tem educação? O senhor consegue realmente levar a educação lá para dentro do presídio, né, da penitenciária? Você se sente mais seguro? Essa é a diferença que nós estamos colocando lá dentro, né? Porque tem que ter os dois, tem que ter os GES. Então, quando nós pensamos em aplicar primeiro, né, qual que é a ferramenta que nós temos de tratamento penal? É a disciplina. Com a disciplina, com a segurança da unidade, agora você começa a pensar, né, naquela tríade, né, naquela pirâmide. Qual que é a pirâmide do tratamento? Primeira coisa que eu tenho que dar para o preso é a saúde. Ele tem que ter condições de buscar saúde lá dentro da unidade. Mas dentro dessa tríade, eu sempre falo que tem o quê? Trabalho, a questão social,
família, né, e religião. Qualquer uma que ele queira ter. Mas ele tem que ter essa pirâmide. Isso é a pirâmide da sociedade. Sim, Né? Uma pessoa que não tem isso, não tem uma religião, ou não tem algo que ele busca maior que ele, né? Na sociedade, ele vai acabar tendo depressão. Sim. Se ele não tem um trabalho digno, se ele não tem um trabalho que ele se honre daquele trabalho, que leve o pão de cada dia para casa dele, ele vai ter uma depressão, ele vai ter um problema psicológico. Se ele não tem um contato social, familiar principalmente, ele vai ter uma depressão. Imagine uma pessoa encarcerada. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com vigência 2020-2023, ele traz essa tríade, eles chamam talvez de bússola moral ou também como trava moral, né? E eles colocam como família, educação e religião. Seria o trabalho aquilo que, né, deveria Seria a compor base. a base do indivíduo, né? No sentido de que ele se complete e a partir daí se recupere. Sim. Né? E eu vejo muito isso aí. Nós, né, como participantes ali do sistema prisional, você vê que um preso que trabalha, que tem um contato familiar, a diferença que ele faz ali diferente, dentro, né? o trato É dele. diferente. Maravilha. Com relação a esse emprego, os policiais penais têm ferramentas que geram curiosidades. A gente vê às vezes na mídia aí, né, o uso talvez equivocado, talvez a pessoa não se capacitou ou então de certa forma não soube usar os equipamentos que tem na mão. Quem que define o momento que vai do diálogo até o emprego de um armamento menos letal, um elastômero? Como que funciona? Quem que define isso? Ou até o não letal, né? Até o letal. Até o letal. Até o né? letal. Não, isso aí nós temos regramentos específicos dentro até estadual. Então não fica a critério do agente agir conforme ele pensa. Temos regulamento internacional e temos os nacionais, né? Através de leis federais e também leis estaduais nossas que fazem o regulamento do uso e utilização da força, né? E o uso gradual da força, né? Nós chamamos. E isso daí nós colocamos que não é quem resolve, isso aí vai se dar pela situação, né? Depende da situação, mas isso daí vem de capacitação. Graças a Deus, hoje nós temos condições de ter esses equipamentos. Antigamente nós não tínhamos esses equipamentos dentro do sistema prisional. Hoje nós temos a utilização desses equipamentos que trouxe uma grande diferença, principalmente para a segurança, tanto do apenado quanto do policial penal, dos servidores que lá estão. Porque você consegue. E a primeira coisa que eu sempre falo nos cursos, quando nós vamos dar uma capacitação, eu acho que o primeiro material que nós temos de grande valia é o policial. É a presença física. Uma pessoa com postura, uma pessoa bem apresentada, uma pessoa, né, um policial. Eu dou exemplos, né, quando você passa pela PRF na rodovia, quando você vê um policial bem prostrado, com aquela fisionomia dele, com aquele uniforme bem prostrado, não sorrindo, que fala, mas o policial lá, cara fechado lá, mas ele está na função dele naquele momento. Ele é o Estado ali. Imagine se ele fosse político, dando um sorrisinho e joinha para todo mundo. Ninguém vai respeitar ele naquele momento. Nada ali. supera a presença humana, né? Eu até brinco, né? Complementam. Assim, quer ser amigo dele, quer dar risada, compra um frango e chama ele lá para sua casa, né? Para almoçar, coisa para dar risada. Aí vai ser o momento certo, né? Mas você tem que ser. É profissional, você tem que ter uma postura profissional, postura ética, uma postura firme ali, né? Então, isso é a primeira postura do policial. E hoje eu posso ver isso daí, hoje nós podemos ver isso dentro do sistema prisional. Uma pessoa fardada, né? Um policial penal fardado, já dá uma demonstração diferenciada, né? Antigamente nós não tínhamos fardamento. De organização, de organização. Então, faz a diferença dentro do sistema. Então, isso faz parte do uso gradativo da força. Aí sim, temos armamentos não letais, as munições, né, de elastômeros, de borracha, né, para utilização. Temos as granadas, espargidores, temos as máquinas de choque, né, taser, de capacitação temporária, né, até chegar no armamento letal, né? E a ideia não é, mas quem vai demandar isso daí? Qual que eu vou utilizar primeiro? Não existe uma regra, usa esse até chegar. Não, é o momento, é o fato no momento, né? Qual é o tipo de intervenção que você vai precisar tomar, se é uma legítima defesa, se é o uso gradativo da força, se a presença física só vai ser necessária. Isso aí vai ser o fato que vai demandar. Mas o treinamento é o que diz tudo, né? Um policial bem treinado, não só um policial penal, mas um policial bem treinado, né, vai saber resolver o sistema. Temos, sim, situações pontuais de utilização errônea, né, de instrumentos não letais? Temos. Isso aí é ser humano. O ser humano é passivo de erro. É que eu falei, uma linha bem tênue,
né, que você tem, às vezes, segundos para decidir a utilização do não letal ou do letal, onde que você tem uma equipe toda, né, sob sua responsabilidade, né, uma rebelião, uma situação de rebelião. Já pude presenciar e fazer parte, né, das equipes de intervenções e grandes rebeliões que nós tivemos no Paraná, infelizmente, né, eu tenho isso no meu currículo, mas isso trouxe experiência, trouxe, né, perspectivas novas de como passar por novas situações de crise, né? A rebelião de Cascavel foi uma delas, a mais recente que nós tivemos. Então, onde se traz ensinamentos, né, e possibilidades de fazer coisas diferentes, né? Eu acho que é sempre crescer, evoluir. Ok. Bom, acho que o sistema prisional, ele, para ser algo muito próximo do ideal, ele deveria ser fundamentado em alguns pilares, né? Segurança, gestão, saúde e tratamento penal. Esses são os pilares do sistema prisional. Qual que é a receita do bolo para que a gente conseguir, diante dessa complexidade que é cada área, né, e conseguir administrar um sistema prisional que é gigantesco, né? Nós temos hoje um sistema nas mãos, o Brasil em si, né, falando que é enorme, né? E administrar esse gigante não é tarefa fácil, não é verdade? Acho que a preocupação dos nossos políticos gira em torno disso. Imagina o crescimento do sistema prisional, ele vem numa linha, nos últimos 20 anos, 2%, 3%. Quando o sistema prisional cresce 2%, significa que a cada 50 anos ele vai dobrar. E aí nós temos alguns anos que cresceram 12%, 15%. Imagina que o ano que ele cresceu 12%, significa que ele vai dobrar daqui 8 anos. Não é? Então, olha a preocupação, né, de manter níveis aceitáveis para que o Estado consiga administrar esse gigante que é o sistema prisional e dentro desses pilares, para poder proporcionar o quê? Condições aceitáveis, né, de habitabilidade, né, de condições de dignidade mesmo da pessoa humana, porque ele perdeu, né, bem verdade, a liberdade, não a dignidade. Sim, né? não os direitos. Né? Não alguns direitos ali que é da pessoa humana e não Sim. necessariamente do indivíduo que está solto ou preso, não é verdade? Com relação a isso, é como um dos comentários já caminhando para o final, né? As meninas ficam à vontade para perguntar, para conversar, interagir. O que eu posso falar sobre isso aí? Eu acho que o sistema prisional ele está diretamente ligado à questão social que o país, o Estado está se passando naquele momento, né? Sim. O aumento ou a diminuição das pessoas privativas de liberdade se dá na situação, principalmente financeira, né? Isso aí é claro, né? Foz do Iguaçu é uma referência. Quando a ponte fecha, nós temos os índices de criminalidade aumentados dentro da cidade, né? Principalmente nos pequenos roubos, residências, esse tipo de coisa. E isso interfere também na questão. O dólar sobe ou o dólar baixa, você reflete na criminalidade. Né? E é meio regionalizado o tipo de crime daquela região. Então, isso aí depende muito. Né? Temos regiões que são mais aqui contrabando, tráfico. Tem regiões que você pega mais questões de crimes sexuais, crimes voltados a homicídios, roubos. Depende do local. Rio de Janeiro, né? Mais voltado a homicídio. Então, tem esses perfis assim, de local. Depende. Isso aí é mais social. Isso que eu tô falando assim. E isso vem tudo de uma base de cultura, de estudo social realmente. Né? Qual que é o que nós estamos dando no pilar ali da sociedade. Vai fazer diferença lá em cima, lá para nós. Mas, pô, vamos pensar em tratamento penal. Realmente, que nem você falou. Saúde, trabalho, estudo. Como se pensar isso dentro do sistema. Então, volto lá. Primeira coisa é naquela ferramenta que eu falei que é o principal nosso, o ser humano. Então, o quanto investir no ser humano. Investir no ser humano. Quanto nós estamos, né, de investimento? Isso no princípio do ser humano lá, estudo, que nós estamos aqui, né? Professores, faculdades, ensino, quanto que nós estamos dando acesso? Beleza, chegamos nisso aí. Tá, para mim ter um tratamento penal, para mim ter um sistema penitenciário de qualidade, eu preciso ter policiais penais. E aí? Hoje nós temos, posso falar a nível Brasil, que nós temos um policial para cada 10, 15 presos. E onde que se diz que a quantidade necessária, ou uma quantidade boa, era 5 por 1.
5 presos Sim, para um sim. policial penal. Uhum. Né? Então, depende dessa questão do tratamento. Né? Nós precisamos desse ser humano ali, Precisa do desse ser policial humano qualificado. bem treinado, Então, nós bem temos remunerado para que ele possa se dedicar integralmente. essa é a questão. Então, hoje nós falamos em saúde pública. Né? E é uma discussão hoje, né? Eu estava em reunião com a Secretaria de Saúde, com o pessoal da saúde, né, do município, para pensando nisso aí. Bom, nós temos aqui 2.700 presos, né, em Foz do Iguaçu, só na Coordenação Regional de Foz, na Complexo Social de Foz. E como que eu dou saúde para esses presos de lá, né, com um médico só? Então, é uma gestão que nós temos que fazer de saúde, porque se eu não atendo esse preso lá dentro, ele vai para um posto de saúde. E ele vai tirar a vaga da sociedade, da senhora, da população. Passa na frente. Vai passar na frente por por questão de questão de segurança segurança. até. Não por questões de que ele tem privilégio. Não, por uma questão de segurança dentro daquele lugar. Então, realmente, você fazer tratamento penal hoje no Brasil é problemático, é gestão. Né? E é gestão pública, realmente, mas nós temos que integrar. Hoje, o que nós fazemos? Nós chamamos todos. Nós chamamos a Secretaria de Educação, por causa que ele tem um papel fundamental no tratamento penal, por causa, através dos professores lá dentro. Nós precisamos de mais professores qualificados, principalmente na educação básica. Né? Grande parte dos nossos presos, eles não têm ensino fundamental. Né? Hoje, nós temos capacitação dentro das penitenciárias, que nós colocamos o curso superior. Né, nas penitenciárias, conseguimos uma faculdade através de grupos religiosos que eles dão curso superior dentro das unidades prisionais, e nós fizemos levantamento dos presos com ensino médio e pouquíssimos presos. O Infopem traz no nível nacional que a maioria dos presos tem o ensino médio incompleto. Incompleto. Desculpa, o ensino fundamental. fundamental incompleto. Isso. A maioria, Não, grande maioria. Mais de 50% é fundamental incompleto ainda. Não, nós temos presos que, né, pessoas que dentro do sistema prisional que não têm nem alfabetizado. Então, nós temos isso ainda no Brasil. Então, onde que nós temos que chegar? É esse preso que vai voltar, essa pessoa que vai voltar para a sociedade. Depois não tem qualificação, né? Aí você vai pensar em qualificação. Por quê? O que acontecia dentro do sistema prisional? Quando você falava para o preso se ele quer trabalhar ou se ele quer estudar, ele falava que ele quer trabalhar. Né? Porque vai remir pena também e vai gerar uma renda para ele, para a família. Então, ele não quer estudar. Ele não quer, por causa que o estudo para ele é algo que lá fora não deu sustento para ele. Então, ele não pensa estudar no sistema prisional. Então, hoje, qual que é as tratativas que nós temos? Já tem uma portaria da nossa regional, que o preso, para ele trabalhar, ele tem que ter ensino fundamental. Então, ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Preso, você pode trabalhar. Tem vaga no trabalho? Tem, mas você vai estudar. Então, você tem que tirar o seu fundamental para poder. Você vai ter que fazer os dois. Você vai ter que fazer os dois? Você vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Só os ensino médio completos que eles podem escolher. Não, eu quero fazer a faculdade, eu quero trabalhar. Não, você pode escolher. Não, pode fazer os dois? Hoje nós fazemos os dois. Né? Nós temos presos fazendo curso superior em todas as unidades prisionais de Foz do Iguaçu. Temos uma sala de aula de curso superior acontecendo. As salas de aulas, né, rodando a todo vapor. Por causa que foi uma das questões que me colocaram aqui. Né, quando nós assumimos a regional, pensando nessa questão realmente do estudo, né, de colocar o estudo, colocar o trabalho. Hoje nós estamos com confecção, né, fabricação, né, de travesseiros, lençóis, tudo lá com empresas terceirizadas lá dentro, para tentar trazer esse trabalho para o preso, né, tratamento penal. Mas só que eu preciso disso, demanda quem? Profissionais para cuidar. Nós precisamos de policiais para estar lá dentro, né, acompanhando, cuidando, empresas que queiram estar lá dentro também, para ter esse preconceito de que o preso não vai render, que vai destruir, que vai ter rebelião, vai acabar com as máquinas dele. Então, nós temos que trazer essa informação para eles, da diferenciação que é lá dentro. Né? Estamos fazendo palestras para profissionais, para empresários, mostrando quanto é bom eles se instalarem dentro de uma unidade prisional e utilizar essa mão de obra do preso, porque para a sociedade é bom, porque o preso não vai estar mais ocioso. Segundo, vai estar gerando renda e pagando a estadia dele dentro do sistema prisional, que é o preso que se esse banco que a gente chama, por causa que 25% dessa verba que a empresa paga para o preso volta para o sistema prisional. Então, ele está se bancando dentro daquele presídio. Né? Fora que 75% do valor vai para a família dele. Então, ele já gera renda. Ele pode destinar, inclusive, para a família, mesmo estando preso. Mesmo estando preso, então é aquela renda que a família deixou de ter para aquele preso, daquela pessoa que foi presa. Então, a renda que vai ser investida na sociedade, lá fora, que vai gastar no comércio. Então, é um ciclo, né, completo ali que nós conseguimos fazer através do trabalho. Só que para ter trabalho tem que ter estudo. Então, é uma coisa que nós trabalhamos ali dentro. Conjunto, né? Em conjunto. Não dá para... Isso, nós precisamos de uma estrutura melhor nas penitenciárias. Nós precisamos pensar numa penitenciária bem estruturada, bem montada. Antes, nós precisávamos só em quantidade.
não, vamos construir a penitenciária boa é aquela que comporta mais preso. Não, a penitenciária tem que comportar 1.100 presos. Hoje não, hoje nós temos que pensar que o preso não pode estar tumultuado lá dentro, não pode estar acumulado, nós temos que dar estudo para aquele preso, nós temos que dar saúde, então tem que ter uma quantidade que nós vamos dar qualidade lá para ele lá dentro também. Então são coisas que estão se mudando, que eu acho que nós estamos no caminho certo. Maravilha. Melissa? Maria Vitória? Só agradecer. Então, muito obrigado. Eu desejo sucesso na carreira, uma vida longa, com muita saúde. E muito obrigado pela tirar um pouco do seu tempo aí para vir falar um pouco, né, esclarecer. Acho que é muito importante, né, que as pessoas conheçam de fato, né, o sistema prisional. Ele gera muita lenda, né? Sim. E conhecer, para poder emitir uma opinião, precisa primeiro conhecer. Né? Não dá para a gente opinar, né, sem conhecer. Hoje a gente tem muita gente opinando sobre o sistema prisional, sem sequer ter feito uma visita técnica, sem sequer parar e buscar dados que estão aí. Né? Nós temos N relatórios aí que são públicos, né? Infopem, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Justiça dos Estados, né? Todos eles emitem relatórios acerca do sistema prisional. Então, acho que essa sua fala é de grande valia e vai ajudar mesmo no entendimento, na compreensão, né, do que é o sistema prisional, o que tem sido feito, né, e essa alteração. Assim como a humanidade está em constante evolução, o sistema prisional acompanha, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a faculdade, né, por esse espaço ali de excelente, né, divulgação. Abrir, né, as nossas penitenciárias ali, a nossa coordenação para a visita. Né? Hoje temos parcerias grandes com os estudantes e precisamos, né, que essas faculdades estejam lá conosco, nos ajudando nesse tratamento, utilizando da inteligência de vocês, dos estudos, né, dos relatórios que são criados, né, que possa se pensar no tratamento penal realmente e cumprir a LEP dentro das unidades prisionais. Acho que é a grande que nós podemos plantar ali de semente, né, lá dentro. Então fica o convite aqui, agradeço realmente pelo convite, honrado. Muito obrigado. Valeu.